Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário da CCA Bernardon. No primeiro módulo eu vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e municipal. E por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para a apresentação diz respeito à prorrogação do prazo para adesão às modalidades de transação no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Como todos bem sabem, agora estava previsto para o último dia útil de setembro, dia 30 de setembro, o encerramento do prazo para as renegociações de dívidas que estão inscritas em dívida ativa da União. Então era no programa denominado Retomada Fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Esse programa aqui nada mais é do que uma reprise do programa Regularize que teve no ano passado. Pois bem, agora através da portaria da PGFN 11.496, de 23 de setembro, foi feito uma prorrogação nesse prazo. Então, os contribuintes que têm débitos inscritos em dívida ativa poderão fazer a adesão a uma das modalidades disponíveis até 29 de dezembro. Quais são as modalidades disponíveis? Tem transação para dívida ativa do Fundo de Garantia, transação para dívidas do Fundo Rural, transação extraordinária, débitos inscritos em dívida ativa que não possuem reduções de multa e juro, a transação excepcional, né, que tem dois módulos, de excepcional normal e excepcional para débitos rurais e fundiários, dívida ativa de pequeno valor, programa de emergencial de retomada do setor de evento, PERS, e a repactuação de transação em vigor. Então, todas essas modalidades de transação, alguma delas prevêem redução de multa e juros, que pode ser de chegar até 100% da redução de multa e juros, como é no caso da transação excepcional. É lógico que, quando a gente fala em redução de até 100% de multa e juro, nesses casos, depende de uma análise prévia por parte da Procuradoria da situação econômica do contribuinte dos últimos 2 anos. Então, através de um questionário, o contribuinte presta uma série de informações para a Procuradoria, de receita dos últimos 2 anos, número de empregados, número de demissões, e com base em patrimônio também e ativos que possui, e com base nessas informações a Procuradoria faz uma análise e dá uma classificação que pode então conceder uma redução de até 100% da multa e dos juros, limitado em muitos casos a 50% da dívida. Então essas transações, que o prazo se encerrava agora 30 de setembro, ficam prorrogadas até 29 de dezembro. Então é uma notícia boa para aqueles contribuintes que ainda não se encontravam em condições de aderirem nesse momento, até por uma questão de disponibilidade de caixa para fazer o pagamento da primeira parcela. A segunda notícia com relação à legislação tributária diz respeito à medida provisória número 1071 de 22 de setembro, que reduziu a zero as alíquotas das contribuições do PIS/PASEP importação e da COFINS importação sobre a aquisição de milho, classificado na posição 10.05 da tabela de incidência do IPI, da TIP. Então, a importação de milho, classificado na posição 10.05 da tabela do IPI, até 31 de dezembro, as importações realizadas até 31 de dezembro, elas ficam ao abrigo da redução alíquota zero. O governo instituiu essa redução da alíquota de tributação do milho a zero, do PIS e COFINS, em função da escassez do produto no mercado, né, da alta que o produto sofreu no mercado, e para então facilitar um pouco a importação e até viabilizar a importação em termos de preço, o governo reduziu a zero a alíquota das contribuições do PIS e da COFINS. Importação de milho, mas somente na importação, né? Então,
fica bem claro, no mercado interno as aquisições continuam com as tributações normais, com suspensão ou tributado conforme o caso. Com relação a outra alteração na legislação, nós já mencionamos na semana passada que desde 20 de setembro as alíquotas do IOF foram aumentadas, né? A alíquota do IOF, elas ficaram majoradas entre 20 de setembro e 31 de dezembro. Ou seja, as alíquotas da pessoa jurídica, quando o mutuário é pessoa jurídica, elas passaram de 0,0041% ao dia para 0,00559% ao dia. O equivale a uma tributação de 2% ao ano. E quando o mutuário é pessoa física, as alíquotas que eram de 0,0082% ao dia passaram para 0,111% ao dia. E equivale a uma alíquota de 4% ao ano. Então essa majoração vale de 20 de setembro até 31 de dezembro. E essa majoração também é aplicável, além de ser aplicável às operações novas de mútuos realizadas a partir de 20 de setembro, se aplica também aquelas operações contratadas em períodos anteriores a 20 de setembro, mas que são tributadas pelo saldo devedor diário, que é as modalidades de mútuo chamado conta corrente, onde o valor do débito se altera diariamente em função da movimentação do conta corrente e também não tem um prazo fixo. Então, esses mútuos realizados com datas anteriores a 20 de setembro e que são na modalidade conta corrente, no período de 20 de setembro a 31 de dezembro, os saldos devedores diários também serão tributados com essas novas alíquotas majoradas. Tá ok? Então, com relação ao adicional de 0,38% sobre o aumento do saldo devedores, esse não teve nenhuma alteração. E por último, com relação à legislação, a gente gostaria de só dar uma ênfase para o encerramento em 30 de setembro das obrigações acessórias, a principal que nós temos, que são obrigações eventos especiais. A ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, do ano calendário 2020 e dos eventos especiais de janeiro até julho de 2021, o prazo é 30 de setembro. E a declaração do ITR também de exercício 2021, que tem como base a situação em 1º de janeiro de 2021, também se encerra em 30 de setembro o prazo para entrega da DITR e recolhimento da primeira parcela do ITR. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores são esses, e deixamos em aberto aí espaço para consultas dentro da área federal, e desejamos já a todos, então, uma ótima semana. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar das 3 legislações hoje, ainda que poucas alterações, mas tivemos alteração na esfera federal quanto ao IPI, estadual quanto ao ICMS e municipal quanto ao ISSQN. Na área do IPI, que seria a legislação federal no caso, né? Tivemos apenas a publicação de um ato declaratório fazendo a adequação da tabela do IPI, ato declaratório executivo número 6, em que então ele faz uma adequação da tabela do IPI, né, aprovada pelo decreto 8.950 de 2016, relativamente às alterações ocorridas na NCM, se bem que foram mantidas as alíquotas correspondentes, né, aos respectivos códigos de classificação fiscal. As alterações vigoram a partir de 1º de outubro
de 2021 e alcançam descrições de item, no caso do código NCM 3204-1510, criação de código NCM como reagentes para determinação de glicose no sangue, posição 3822, aparelho das posições 8521, 8525 e 8541. E supressão, ou seja, deixou de existir, né, alguns códigos NCM dos capítulos 54, 74 e 85. Então esta é a principal alteração que teríamos em relação ao IPI na última semana. Passamos agora então para a legislação estadual do Rio Grande do Sul. A instrução normativa da Secretaria de Esportes, número 3, tá, de 2021, estabelece os procedimentos para a apresentação, tramitação, financiamento, execução e prestação de contas dos projetos do Programa de Incentivo ao Esporte no Estado do Rio Grande do Sul, a Lei de Incentivo ao Esporte. Tá? Então, o ProEsporte, RS, então, teve uma alteração vinculada à Instrução Normativa CEL número 3 de 2021. Relativamente ao programa da Nota Fiscal Gaúcha, tá? Tivemos uma publicação de uma resolução, número 21, agora de 2021, e ela revoga algumas resoluções lá do ano de 2013. Tá? A primeira, no caso, relativamente no caso, disciplina de extração e geração e validação, transmissão, recepção de arquivos digitais referentes a documentos fiscais vinculados à nota fiscal eletrônica, assim como emitidos pelas empresas participantes do programa. Então, esta resolução 3 de 2013, então ela foi revogada. Também foi revogada, e isto a partir de 1º de, pelo menos 6 de dezembro de 2021. Então, será, então, né, perderá os seus efeitos, né? Até lá, então, vai haver uma certa reformulação em relação a esta disciplina, né? E, então, ela vale até 5 de dezembro de 2021, tá? Com relação às resoluções 4 e 6, no caso, resoluções 4 e 6, as revogações já vigoram retroativamente a 1º de setembro, tá? Então, esta 4, ela disciplina o cronograma de credenciamento de ofício de empresas varejistas, e a 6, ela disciplina premiação, geração de bilhetes, sorteio, etc. Então, isso aí já revogado desde 1º de setembro. Então, quanto à nota fiscal gaúcha, no caso, esta era a alteração que tínhamos para comentar neste momento. Depois tivemos a publicação do decreto 56 e 100, do dia 22 de setembro, tá? Quanto ao MDFE, né? No caso, o MDFE, que é aquele documento de manifesto, né, eletrônico de documento fiscal, utilizado no transporte de mercadorias, no transporte de cargas, né? Então, teve alterações vinculadas às hipóteses de dispensa da emissão deste documento fiscal. Então, a obrigatoriedade, então, de emissão não se aplica, né, em relação ao MDFE nas operações e prestações realizadas por pessoa física ou jurídica responsável pelo transporte de veículo novo não emplacado, quando este for o próprio meio de transporte, inclusive quando estiver transportando veículo novo, não emplacado, do mesmo adquirente. E também nas operações realizadas por MEI, pessoa física ou jurídica não inscrita no CGCTE, que é a inscrição do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul, né? Também por produtor rural, acobertada por nota fiscal eletrônica, avulsa, tá? E também quando o contratante do serviço de transporte, nos casos em que o transportador for autônomo, né,
emita o MDFE pelo regime especial da nota fiscal fácil, que agora também já está em vigor, na forma prevista nas instruções baixadas pela Receita Estadual. Então, basicamente esta alteração vinculada ao regulamento do ICMS, né, quanto às alterações de dispensa de emissão do MDFE. E tivemos também a instrução normativa, agora passando para as orientações normativas do Estado do Rio Grande do Sul, quanto a gás natural, procedimentos vinculados, né, à instrução normativa 74 de 2021, publicada no dia 24 de setembro. Ela modifica os procedimentos relativos à emissão de documentos e à regularização de diferenças de preços ou quantidade de gás natural processado e não processado nas operações ocorridas por meio do modal dutoviário. Então, uma alteração vinculada às orientações quanto aos procedimentos, né, e à emissão de documentos fiscal quanto ao gás natural que é transportado via um modal dutoviário. Por último, então, tivemos uma alteração vinculada à legislação municipal, se bem que é uma lei complementar nacional, né, que vincula todos os municípios, né, quanto a monitoramento de veículos e cargas. Tá? A lei complementar 116 de 2003 não tinha esta especificação, que agora a lei complementar 183, publicada agora no dia 23 de setembro, realmente publicou, né, para explicitar a incidência do ISSQN sobre o monitoramento e rastreamento de veículos e cargas. Então, foi acrescentado o subitem 11.05 na lista de serviço anexa à Lei Complementar 116, que é a lista de serviço do ISSQN, que é replicado em todas as legislações municipais brasileiras, no caso, né? Então, a regra geral lá do item 11, né, serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres, e acrescentado, então, esse item 11.05, serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância em qualquer via ou local de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélite, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de tecnologia da informação veicular, independentemente de o prestador do serviço ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza. Então, está inserido na própria legislação agora, né, do ISSQN, a lei maior, que é a Lei Complementar 116, que foi alterada pela 183, publicada agora no dia 23. Foi ainda excluída a responsabilidade tributária prevista na Lei Complementar 116, né, quanto à hipótese dos serviços do subitem 11.05, que foi acrescentado à lista de serviços. Então, essas as alterações que gostaríamos de destacar, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Então, agora passo a palavra para o colega André, que vai tratar das matérias e alterações vinculadas à legislação previdenciária. Uma boa semana a todos e muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é André Bock da Silva, vou dar sequência ao nosso painel tributário de hoje, no tocante a questões relacionadas à legislação previdenciária. Então, na semana passada nós tivemos a publicação da portaria interministerial número 2, em que o Ministério do Trabalho e da Previdência informou que serão disponibilizados até essa quinta-feira, dia 30, o fator acidentário de prevenção, que é o FAP, calculado em 2021 e que irá vigorar para o exercício de 2022, juntamente com as respectivas ordens de frequência
gravidade, custo e demais elementos que possibilitem ao estabelecimento verificar o respectivo desempenho da sua atividade dentro da subclasse do seu CNAE. O FAP, que vigorará de janeiro a dezembro do ano de 2022, poderá ser acessado no portal da Previdência e da Receita Federal do Brasil. Cabe ressalvar que o FAP atribuído aos estabelecimentos poderá ser contestado perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, mas somente quando essa contestação se referir sobre questões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. Depois nós tivemos uma outra novidade importante também que se refere a uma ação que a Receita Federal está planejando e para realizar em relação aos erros verificados na alíquota do GILRAT. Então, no último dia 22, a Receita publicou no seu portal uma nota informando que serão enviadas a quase 7.000 pessoas jurídicas notificações de autorregularização relativas a inconsistências verificadas em GFIPs relativas às competências do ano calendário de 2018. Isso porque a Receita constatou indícios de informações indevidas no GILRAT nesse período. Na nota, a Receita informou que a falta de recolhimento representa aproximadamente 300 milhões de reais e que, portanto, enviará avisos de autorregularização para esses contribuintes corrigirem as inconsistências informadas em GFIPs e no E-Social. Se a empresa não concordar, obviamente, com essas divergências apontadas pela Receita, ela precisará aguardar a próxima fase, que será a apresentação da notificação fiscal para que ela possa impugnar o auto de infração. Para quem não recorda, o GILRAT é a contribuição para o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Essa contribuição é direcionada ao financiamento das aposentadorias e dos benefícios especiais dos trabalhadores submetidos aos riscos ambientais do trabalho. O valor da contribuição é variável, determinado de acordo com os riscos aos quais os empregados ficam expostos de acordo com as atividades exercidas pelas empresas. E o grau de risco, ele é classificado em 3 categorias: grau de risco leve, médio ou grave. As empresas com grau leve contribuem com um percentual de 1%, as de grau médio 2% e as de grau grave com 3%. E a base de cálculo do GILRAT é a totalidade das remunerações pagas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos e que integram o salário de contribuição previdenciária da empresa. Então, é a base de cálculo bruta do salário de contribuição previdenciária da empresa. Também nós tivemos na semana passada a publicação pelo Ministério do Trabalho da portaria número 313, dispondo que a partir do início da obrigatoriedade dos eventos de segurança e saúde no trabalho, no E-Social, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, será emitido exclusivamente em meio eletrônico para os segurados das empresas obrigadas. A implantação do PPP em meio eletrônico será gradativa, conforme cronograma de implantação dos eventos da área de segurança e saúde do trabalhador no E-Social. Para os períodos anteriores ao início da obrigatoriedade do PPP em meio eletrônico, permanece a obrigação de fornecimento ao segurado do PPP em meio físico. A identificação do trabalhador ocorrerá por meio do número de inscrição no CPF, dispensada a indicação de outros documentos de identificação. Já o cumprimento da obrigação de elaboração e atualização do PPP em meio eletrônico
ocorrerá por meio da recepção e validação das informações prestadas no e-social nos eventos S2210, que é o evento referente à comunicação do acidente de trabalho, o S2240, que se refere às condições ambientais do trabalho, os agentes nocivos, em cada empresa, e o S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. A partir de sua implantação, o PPP em meio eletrônico deverá ser preenchido para todos os segurados, independentemente do ramo de atividade da empresa e da exposição a agentes nocivos. Excepcionalmente, para as empresas do primeiro grupo de social, a substituição do PPP em meio físico para o meio eletrônico ocorrerá em 3 de janeiro de 2022. Essa excepcionalidade, no entanto, não desobriga as empresas do primeiro grupo de enviar ao ambiente do e-social as informações dos eventos S2240 e S2220, desde o início da obrigatoriedade de tais eventos, conforme o cronograma de implantação do e-social. Após o 13 de janeiro de 2022, o PPP em meio físico não será aceito para comprovação de direitos perante a Previdência Social para informações das empresas do primeiro grupo de social, as quais deverão constar no PPP em meio eletrônico. Por fim, apesar das questões pertinentes à legislação trabalhista não serem objeto do nosso painel tributário, mas diante da relevância desse assunto, gostaria de informar que a medida provisória número 1046, publicada no final do mês de abril desse ano, que tratava de medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência da saúde pública em decorrência do coronavírus, teve seu prazo de vigência encerrado. A medida provisória 1046, para quem não lembra, tratava de algumas questões, dentre as quais eu gostaria de destacar o teletrabalho, a antecipação das férias individuais, a concessão de férias coletivas, ao aproveitamento e a antecipação dos feriados, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o banco de horas e ao diferimento do recolhimento do FGTS. Com isso, concluímos as informações que gostaríamos de transmitir para vocês no painel tributário de hoje. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana. Obrigado.